Qual é a sua rotina mínima viável? Se você ainda não tiver uma, bora criar. E se você tiver já, bora melhorar, porque ela está em constante evolução. Você não é a mesma. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix, por aqui Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso fazer os básicos bem feitos. A primeira letra S é de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nós estamos no ciclo da serenidade. É sobre aceitar, identificar e aceitar o que a gente não pode modificar. Nos capítulos anteriores dessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade, nós vimos as pedras fundamentais. Sono e ciclo circadiano são o conjunto de hábitos, rotinas diurnas e noturnas. É o que nós fazemos no nosso dia a dia, se isso está adequado à nossa biologia. E de quanto sono que a gente realmente precisa? A resposta é aquele verdadeiro e desconfortável depende. Depende de que momento da sua vida você está, o que você está fazendo, por que você está fazendo, para que você está fazendo e como isso está encaixado com seus relacionamentos e todas as outras áreas dos básicos e alinhado com seu futuro. Sim, são vários detalhes, por isso que depende, demanda autoconhecimento, teste, autoobservação diária, constante e ajustes. Você está em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de novas situações, novas ferramentas, novas possibilidades. Junto a isso, tem todo o desconforto desse processo, mas o cansaço inerente à mudança, à jornada, também lutos que são vividos e vivenciados. Junto, desafios de não saber ainda como fazer exatamente, estar desconfortável e errando. E essa bendita leveza que ela vai vindo aos poucos, a leveza é uma construção e ela é um objetivo constante diário e tudo isso faz parte do processo. Aqui é sobre uma escolha deliberada e intencional de ser Fênix. Ser Fênix é superar, é transformar, é transpor e isso é constante e diário. Falamos também sobre o 80-20. Faça primeiro as ações que trazem os melhores resultados. 20% apenas das suas ações trazem 80% dos resultados. Se concentre primeiro nesses 20%. E geralmente esses 20% não são as mais fáceis e não são as mais gostosinhas, mas são as que trazem resultado. E a gente faz porque a gente quer a vida mais leve. A vida mais leve ela é feita, ela não cai do céu. Porque essa vida leve é uma questão de treino. Se concentre nessa repetição. Faça as pazes com essa repetição, com essa constância, não com a perfeição. Se a gente mira na perfeição, a gente desiste, porque ela é praticamente inalcançável e a perfeição não é estática. Faça pelo resultado. Qual o resultado? A vida mais leve. Essa vida mais leve, ela está no balanceamento, fugindo dos vícios, do excesso e do vício da falta, ficando ali, na justa medida, no caminho do meio. E sim, a gente está observando esse vício no controle. Faz parte da dependência emocional, causa ressaca na alma, é uma consequência do acúmulo de emoções negativas. E a gente precisa ir tirando, precisa dando tempo para o nosso ser se regenerar.
E para evitar essa ressaca, a gente precisa ter essa constância da atenção no cuidado do estado interno, a interocepção, perceber como eu me sinto, perceber como dentro do meu corpo reage, e isso é um exercício constante para eu ir fazendo ajustes cada vez com mais habilidade. E relembrando, se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim, tem algum ponto em mim que eu preciso fazer ajustes. Encontre e faça o ajuste. Sim, é aquele simples que não é fácil, mas é uma questão de treino. E no último áudio desta área, nós juntamos mais um tijolinho, falamos sobre a sutil arte da justa medida. Para de querer dar o passo maior que a perna. Encontre o passo justa medida. Vá treinando esse passo que ele é confortável. É o estado de flow isso. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais para frente sobre esse estado de flow. Mas você faz sem esforço. O objetivo, Fênix, é fazer sem esforço, é fazer com leveza, ter resultados com leveza. Esse é o passo justa medida. No áudio anterior também nós fizemos a revisão trimestral do Radar da Vida Mais Leve 360. Bora aprofundar? E aí, qual é a sua rotina mínima viável? Em vários áudios já para trás eu venho falando, faça o mínimo viável, faça o mínimo viável. Essa semana eu vou aprofundar, eu estou aprofundando e convidando a ter mais ciência e clareza do que é esse mínimo viável para você. No áudio de ontem, eu fiz um exemplo com um videogame. O mínimo viável é a fase que você já passou. Se você já passou na fase 1, o mínimo viável não é mais a fase 1, é a fase 2, 3, 10. Qual é a sua última fase? Aqui aplicado à rotina diurna e noturna. Se você regride muito, sabe o volte 10 casas? Às vezes isso acontece, mas você tem ali noção do que já está viável, do que está simples para você. Eu compartilhei um desenho com vocês e eu vou descrever para quem não pode ver. Imagine um grande círculo. Esse grande círculo é a sua versão mais leve perfeita, é a vida perfeita onde nada acontece. Ok? É a vida perfeita. E sim, essa eu já pedi pra gente desenhar lá atrás. Precisa desenhar, precisa ter clareza, sabe desse mundo de contos de fadas perfeito e maravilhoso? É importante ter ideia de qual é essa sua versão mais leve perfeita. Dentro desse grande círculo, existe um círculo para quem está olhando de frente à esquerda. É o mínimo. É o que dá para fazer no mínimo. Está dentro. Só que esse mínimo ele tem que ser a sua versão mais consciente, não é a sua versão inconsciente. O inconsciente está completamente fora. E o mínimo é o consciente nesse exato instante. Mas o mínimo nem sempre traz os resultados. Muitas vezes o mínimo não traz o resultado. Apenas ter a consciência não traz o resultado, só traz a consciência. E muitas vezes ter a consciência sem o resultado é ainda mais desconfortável. Que eu falo, tá desconfortável, é o desconforto, sustenta o desconforto. É bom o desconforto, é bom ter essa consciência, já é um passo, mas não traz resultado. Então vá se caminhando para o resultado. O terceiro círculo, que está também dentro desse grande círculo da sua versão mais leve, é o círculo do viável. O viável é a sua versão mais leve ideal. Ideal é diferente de perfeito. Ideal é o que dá para fazer, é o que é possível ser feito. Você tem condições de fazer. Só que você tem condições de fazer não quer dizer que você consegue fazer agora. Não quer dizer que você está com energia para fazer agora, é o que você já tem condições. Às vezes você gasta muita energia, às vezes depende de algumas outras pessoas que você convive, que faz parte do seu relacionamento, às vezes depende do tempo, da natureza, da sua ciclicidade, mas você sabe fazer, já é viável. E existe a intersecção desses dois círculos, do mínimo
com o viável, dentro da grande bola da sua versão mais leve. Essa intersecção é o mínimo viável, é o que você dá conta de fazer agora, nesse instante, independente da sua circunstância, independente das pessoas ao redor, independente da sua ciclicidade, que traz resultado. É sobre resultado. Qual resultado? É a sua versão mais leve. Qual é o possível agora? Tenha isso em mente. Busque, tenha isso como meta. Lembre sempre do mínimo viável. Por quê? Porque queremos progredir, queremos avançar. É necessário ter a consciência, é fundamental. É necessário também saber aonde a gente quer chegar. O que nós já temos de ferramenta e quais são ferramentas possíveis agora. Então eu te pergunto, qual é a sua rotina mínima viável nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade? Qual é o mínimo que você precisa? E se você não está fazendo esse mínimo, tem que ter as compensações saudáveis, porque senão a gente escorrega e desiste. Ah, tô faltando na academia. Há quanto tempo? Há 4 meses. Não dá. É sobre isso. Não tô fazendo exercício há quanto tempo? Ah, não tá dando, tá difícil. Há quanto tempo? Há 4 meses. Existe um exercício físico mínimo viável. Existe um sono mínimo viável. Suzane, eu tô precisando trabalhar de madrugada porque eu tô num sprint de um projeto XYZ. Perfeitamente. Por quanto tempo você vai fazer isso? E quando terminar esse sprint, qual é a compensação? É necessário, porque se for juntando isso sem fazer compensações, na frente isso necessariamente vira uma doença física, emocional, mental ou tudo isso junto. Portanto, saiba qual é a rotina mínima viável que funciona para você. E vou repetir, vá percebendo que essa rotina mínima viável, ela cada vez mais vai evoluindo. Quando você subir de fase, o mínimo viável também sobe de fase, mas acha o passo do tamanho da sua perna para agora. Por isso a consciência é importante, mas é juntar a consciência com a ação. E relembrando, repetindo, porque o óbvio precisa ser repetido para nós, porque esse áudio sempre é para mim também, Fênix. Os crimes no ciclo circadiano precisam ser conscientes. Precisa valer a pena e necessariamente ter as compensações virtuosas e saudáveis. Porque para conseguir ter resultado, você precisa de uma rotina saudável, consciente, um ciclo circadiano conectado com a natureza, um sono realmente reparador. Ponto. Cuide e proteja da sua rotina e do seu sono. Tenha a autoobservação, essa constância, esse contínuo de virtudes. Mantenha a justa medida, o balanceamento e a atenção na justa medida da justa medida. O que é mesmo? Você vai errar, você vai escorregar na justa medida. O que é que você faz quando você erra? Abra mão dos resultados e ações perfeitas. Mire no resultado mais leve possível agora, com o que você tem, como você está. Acolha as suas dores, acolha os seus sentimentos, entre aspas, negativos, porque tudo tem um lado positivo e negativo, tudo tem luz e sombra. Acolha a sua raiva, acolha a sua dor, acolha seu medo e transforme, seja Fênix, porque a sua versão mais leve não é o fim, não é o objetivo final, é o meio, é agora e precisa recomeçar a cada dia, a cada instante e ir melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora pro treino? Faça os básicos bem feitos, se concentre no 80-20 dos básicos e na vida. Identifique esses 20% e trabalhe neles primeiro de forma intencional e deliberada. Escreva no seu Common Place Book, preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito.
Passe um olho sempre no desenho do mapa da transformação. E o hábito angular dessa área? Qual é o hábito que faz grande diferença nessa área de hoje? Como foi essa semana esse hábito angular? Mantenha o olho no seu radar da vida mais leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira, ou seja, as ações que você fez e deixou de fazer nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer na próxima semana? Ou seja, a direção da sua roda dianteira. Para onde você vai em sono e ciclo circadiano de qualidade? Repetindo, os crimes na rotina diurno e noturno precisam realmente valer a pena. O que você está ganhando com isso? E quais compensações saudáveis você vai fazer se cometer? Bora para a nossa oração. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter essa rotina mínima, viável, leve? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.